Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos nessa noite. Glorificado seja o nome do nosso querido e amado Deus nesta rica e grandiosa oportunidade. Desde já também quero saudar aqui os irmãos internautas que estão nos acompanhando por intermédio desta rede social. Eu creio que Deus, nessa noite, Ele tem uma poderosa palavra para o seu coração. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, aonde Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra que é viva, poderosa e eficaz para a nossa alma. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Todos os que encontraram a referência bíblica, diga glória a Deus. Diz assim o texto, vou ler somente a parte A deste versículo. E diz assim: e Daniel decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Amém? Louvado seja o bendito nome do nosso Deus. Os irmãos que estão aqui na casa do nosso Deus, pode tomar o seu assento, aleluia. E você que está em sua casa, não perca tempo com nada nessa oportunidade. Fique conosco aí, bendizendo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Quando começamos a estudar a poderosa, a infalível e a inerrante palavra do nosso Deus, nós vamos descobrir que ela é digna de todo o nosso louvor, adoração e veneração. Quando começamos a olhar e passar uma vista dentro da palavra de Deus, nós vamos descobrir que alguns personagens da Bíblia Sagrada decidiram falar um pouco a respeito da virtude, da essência que a Bíblia ela transmite por si só para a minha vida e para a sua vida. Haja vista que, se você ainda não leu, acredito que você já deve ter ouvido falar que o salmista, ele escreveu louvando e salmodiando o nosso Deus, no Salmo de número 119 e no verso de número 105, dizendo assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. A palavra do nosso Deus, ela é a lâmpada de Deus para o nosso entendimento. Quando começamos a estudar este magnífico e extraordinário livro, nós vamos descobrir que ele é um livro e está condicionado aqui dentro da lista dos livros proféticos. Haja vista que você já deve ter ouvido falar da história particular deste rapaz, que se chamava Daniel. Ele era nada mais e nada menos que um jovem que servia o nosso Deus com integridade e com respeito à sua poderosa e santa palavra de Deus. Quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir claramente que a época que Daniel ele servia a Deus, não era uma época muito fácil, não era uma época até mesmo fácil de se servir a Deus. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, era uma época denominada de cativeiro. Haja vista que você também já deve ter ouvido falar dessa palavra chamada cativeiro. Existem 3 coisas dentro do Antigo Testamento que sempre precisamos frisar e colocá-las, cada uma dentro do seu devido lugar. Primeiro, deserto. Segundo, cativeiro. E terceiro,
vale. Sempre algumas pessoas confundem e querem colocar a mesma coisa dentro das três. E não, cativeiro é um condicionamento, deserto é outro e vale também é outro. Quando eu olho para a Bíblia, você vai descobrir que o vale é um lugar onde Deus prova o seu grande poder na vida de seus filhos e daqueles que professam o seu santo nome. Por várias vezes você vai encontrar Deus manifestando o seu grande poder dentro desse lugar chamado vale. Deserto é diferente de vale. Vale é um lugar onde Deus se apresenta com as suas maravilhas. Deserto é um lugar diferente. É um lugar onde Deus transporta os seus servos e servas. Para quê? Para transformar e para lapidar o seu caráter. Todas as vezes que nós vamos estudar dentro do Antigo Testamento, dentro da Bíblia Sagrada, a respeito desse lugar, deserto, era o lugar onde Deus transportava as pessoas para formar o caráter. Haja vista que Isaías, ao profetizar uma profecia a respeito de Jacó, ele disse da seguinte forma: que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus primeiramente cria e depois leva do deserto para o quê? Para formar. O terceiro lugar aqui, aonde Daniel está vivendo, aonde Daniel, ele foi transportado por permissão de Deus, nessa época, é o cativeiro. E para que serve o cativeiro na Bíblia? Cativeiro não tem um ofício para mostrar os magnífico poder de Deus, não. Cativeiro não é lugar de moldar caráter de ninguém, também não. O que é cativeiro, evangelista Renato? Evangelista Renato, cativeiro é o lugar onde Deus coloca por um determinado tempo para colocar as coisas no seu devido lugar. Todas as vezes que Israel e Judá teimavam, desobedeciam e desagradavam a Deus, Deus usava uma maneira de fazer o que com eles? Colocava eles dentro de um cativeiro. E o cativeiro aqui que Daniel está, foi um cativeiro premeditado, foi um cativeiro profetizado, foi um cativeiro pronunciado pelos profetas. Haja vista que se você estudar o livro do profeta Jeremias, você vai descobrir que ele foi um dos profetas que profetizou claramente que Judá seria levada para onde? Para dentro do cativeiro. E lá dentro do cativeiro Deus iria fazer o que com Judá? Deus iria pegar Judá e iria usar Babilônia para quê? Para dar umas varadas em Judá, para que eles voltassem e obedecessem ao seu Deus. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada aqui então, aleluia, Daniel estava dentro desse cativeiro, e na época que ele foi transportado para esse cativeiro, foi na mesma época do rei, aleluia, ditado aqui no capítulo 1, o nome dele era Jeoaquim. Se você estudar um pouco sobre a história desse rapaz, você vai descobrir que ele desagradou a Deus. E com as suas más atitudes, ele foi, aleluia, alcançado por Deus. E Deus havia dito a respeito dele que ele também iria para o cativeiro. Mas aonde é que está escrito isso? Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 22, versículo de número 13, 14, 15, 16 e 17, você vai descobrir que Jeremias foi o profeta que profetizou, que teve coragem de dar de dedo no rosto de quem? De Jeoaquim, e falar umas verdades para ele, e dizer para ele que tudo que ele estava fazendo não estava oculto diante dos olhos de Deus. Ele seria levado para o cativeiro.
A Bíblia também fala que o seu filho, quem? Joaquim, aleluia, juntamente com sua mãe, também seria levada para o cativeiro. E aonde está isso? Jeremias capítulo 22, versículo 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A Bíblia Sagrada também usa a boca do profeta Jeremias para falar para o filho dele que também eles seriam levados para onde? Para o cativeiro. Para quê? Aleluia, para levar umas palmadas de Deus e para colocarem as suas vidas no seu devido lugar. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele foi levado lá dentro desse cativeiro. Mas o que me chama a atenção foi a conduta de Daniel. Aonde? Lá dentro desse cativeiro. A conduta de Daniel foi uma conduta diferenciada em seus dias. Se você descobrir e estudar sobre a Babilônia, nós vamos descobrir que dentro da Babilônia, aleluia, predominava as 7 maravilhas do mundo. Babilônia não diferenciava na atitude de pecado dos mesmos dias atuais. Dentro da Babilônia tinha prostituição. Dentro da Babilônia tinha bebida, aleluia, em abundância. Dentro da Babilônia tinha imoralidade. Se você for buscar mais um pouquinho a respeito de Babilônia, você vai descobrir que o striptease, ele foi criado aonde? Lá dentro da Babilônia, aleluia. Dentro da Babilônia predominava pecado, dentro da Babilônia predominava lascívia, dentro da Babilônia predominava todos esses pecados que eu te citei aqui. Mas nenhum desses pecados que predominava dentro da Babilônia conseguiu conquistar o servo de Deus, profeta Daniel, aleluia. E já já você vai descobrir por quê. A Bíblia diz então que nos dias em que eles chegaram lá dentro do império da Babilônia, o rei até queria fazer deles uma pessoa e colocar neles uma outra imagem, mas não conseguiu. Primeira forma de tentar mudar a imagem de Daniel e de seus amigos foi mudar o nome, mas nem mudando o nome, pastor José Alves, o rei conseguiu mudar, aleluia, o caráter deles. Oh, noiva do Cordeiro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem muita gente nos dias atuais querendo mudar o nosso nome. Qual é o seu nome? O seu nome é cristão, é pequeno Cristo, é aquele que copia as atividades, a natureza, o que Cristo vive. A sociedade dessa época tenta mudar o nosso nome, pode até tentar mudar o nosso nome, mas a nossa conduta e a nossa maneira de viver não vai mudar. Aleluia! Diz a Bíblia que então, depois que ele tentou mudar o nome, eles quiseram tentar fazer outra coisa para tentar com que Daniel, aleluia, fosse convencido, com que Daniel fosse ludibriado por eles, mas também não conseguiram. O que? Usando o manjar do rei. Para que você entenda o porquê que Daniel, ele não aceitou se contaminar com o quê? Com o manjar do rei. Sabe por quê? Daniel, ele era um judeu, ele era um servo do Senhor, ele era um homem que conhecia o quê? Conhecia o que era ser um sacerdote. Daniel conhecia muito bem o que era as festas judaicas. Daniel conhecia muito bem como ele deveria se comportar no mundo na qual ele estava vivendo. Daniel, ele sabia de tudo, ele era inteirado nisso. Haja vista que Daniel era um jovem. E se você procurar dentro da Escritura, você vai descobrir que muitos eruditos dizem que o primeiro livro que as crianças judaicas, elas tinham que ser discipuladas, não era o livro de Gênesis, não era o livro de Deuteronômio, não era o livro de Números, e não era também o livro de Deuteronômio. Sabe qual livro que as crianças judaicas, principalmente, elas tinham que ser inteiradas no seu conhecimento? Era a respeito do livro de Levítico. Sabe por que o livro de Levítico? Porque o livro de Levítico apresenta aproximadamente 86 vezes a palavra santo. Aleluia. Sabe por que eles tinham que ser inteirados? Primeiramente no livro de Levítico é para descobrirem que eles eram judeus e que, sendo judeus escolhidos por Deus, eles tinham que ter uma vida, uma conduta, um andar de santo e de vida mudada.
O livro de Levítico apresenta, aleluia, o cristão, um homem que é inteirado e que vive separado das práticas do mundo. Daniel, ele era inteirado a respeito disso. E vai dizer a Bíblia que então, quando o rei colocou aquele manjar sobre a mesa e chamou Daniel e chamou seus amigos para quê? Para que eles, juntamente, entre todos eles, pudessem fazer o quê? Participar daquele manjar. Vai dizer a Bíblia que não foi o Espírito Santo. Eu quero desfazer aqui uma conversa que entrou no meio evangélico. E sabe qual é a conversa que entrou no meio evangélico? Meu amado e querido irmão, é aquela desculpa. Qual é a desculpa de sempre? É de sempre a gente querer colocar as nossas responsabilidades em quem? Na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo e na pessoa de Jesus Cristo. Vou repetir: na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo. Esqueça você, esqueça eu, que o que eu tenho que fazer, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo não vai fazer. É você e eu que tem que fazer. A Bíblia não vai dizer que o Espírito Santo inspirou Daniel, que Deus enviou o anjo lá para Daniel e falou para ele: ei, Daniel, você está vendo aquela mesa ali que está na tua frente, cheinha com os manjares do rei? Sim, estou vendo. Você não pode se alimentar dela. Não foi isso que aconteceu, aleluia, não foi isso que aconteceu, muito menos o Espírito Santo, também não. Mas sabe como que o texto diz? O texto diz assim: e Daniel resolveu. Eu quero que você na sua casa, juntamente comigo, repita: e Daniel resolveu. A palavra resolveu nos dá a entender de uma decisão que ele tomou, aleluia. Ele sendo sabedor da lei, ele sendo conhecedor da palavra de Deus, ele sabia que o manjar do rei era uma farsa muito grande. Porque a palavra manjar, Daniel sabia que no original hebraico, aleluia, ela significa uma oferta que se faz para alguém superior a você. Se você quer homenagear, entregar um presente para alguém que é superior a você, segundo a lei no Antigo Testamento, lá em Levítico 2, você vai aprender sobre isso, sobre a oferta de manjares. Você vai descobrir que a oferta de manjares era para isso, é para se entregar um presente a alguém que era superior a eles. E quem era que era superior a Daniel? Era o Deus dele. E quem era superior ao rei da Babilônia? Era o céu, aleluia, era o rei, era o Deus do rei da Babilônia. E quem era o Deus do rei da Babilônia? Era Abel. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele ouve que ele tinha que participar do manjar do rei, ele colocou no seu coração e disse: infelizmente não vou poder participar, porque primeiro, manjar é uma oferta que se faz a alguém que é superior. Aquele que eles consideram aqui no império deles que é superior é Abel, porém o meu é Jeová, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Os elementos que compunham a oferta de manjares, segundo que Daniel conhecia, sabe qual que era? Era a flor de farinha, era o azeite, e era o incenso. Trazendo para os nossos dias, flor de farinha significa o quê? Significa palavra revelada. Azeite significa o quê? Unção do Espírito. Incenso significa o quê? Oração sincera. Todos esses ingredientes eram colocados na oferta de manjares dos judeus. Mas quando ele chega lá dentro e começa a ver que lá no reino de Nabucodonosor a oferta de manjares era diferente, que não tinha palavra revelada, que não tinha unção do Espírito e que muito menos oração sincera, ele fala: opa, tô fora, nessa música eu não danço. Aleluia! Você precisa guardar essas três coisas nessa noite: palavra revelada, unção do Espírito e oração sincera. Vai dizer a Bíblia que então Daniel, ele fez o quê? Ele resolveu no seu coração não se
com o quê? Com o manjar do rei. Dentro e depois dessa pequena introdução, eu quero somente deixar o tema, porque em uma outra oportunidade eu estarei pregando essa mensagem, porque o tempo é curto, aleluia. Mas a trilha do tema dessa mensagem nessa noite é as 3 verdades que Deus revelou a Daniel quando ele decidiu ter uma vida santa. Primeira verdade, aleluia, é a que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daniel, dentro do império da Babilônia, não era preso a rei, não era preso a dogma de rei nenhum, não era preso à cultura da Babilônia, não, porque ele já era o quê? Ele já era como Paulo, já era um prisioneiro de Cristo, ele era livre. Segunda verdade que Deus revelou a Daniel, por causa da decisão que ele resolveu tomar, aleluia, é que mesmo em uma terra estranha, ele foi abençoado por Deus, aleluia. Isaías citou dizendo a profecia, e eu tomo posse dela e direciono a você nessa noite, na qual ele disse: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Daniel, ele quis, e depois ele ouviu, e lá dentro do império da Babilônia, chegou a ser a 3ª maior autoridade do império. Por quê? Se rendeu os amigos? Não. Por quê? Se rendeu Abel, o Deus da Babilônia? Não. Foi convencionado por quem? Pelo rei da Babilônia? Não. Porque de rei, ele não enfrentou seu Nabucodonosor, ele enfrentou 3 impérios, mas uma coisa ele fez: ele seguiu a verdade que ele aprendeu e foi abençoado em uma terra estranha. Como que eu vou ser abençoado nessa terra tão imoral, tão suja, tão cheia de degradação espiritual? Aqui ó, aqui a receita, aqui a receita. Um certo provérbio diz, um certo homem, ele disse um provérbio da seguinte forma: que se colocasse ele dentro de uma prisão, com uma lâmpada e uma Bíblia na mão, sabe o que foi que ele disse? Que ele ficaria e ele saberia o que estaria acontecendo no seu mundo, mesmo dentro de uma prisão. É isso que a palavra de Deus, ela faz comigo e com você. Você sabe o porquê que está acontecendo tudo isso com a terra e com o mundo na qual nós vivemos. Você que é cristão, você sabe, você conhece a verdade. Permita que essa verdade torne você livre, torne você abençoado e te mostre que servir a Deus está acima de todas as coisas. Nos colocamos em pé nessa oportunidade. E quando eu encontrar na minha frente, evangelista Renato, o quê? Uma mesa de Nabucodonosor posta diante de mim, não fique esperando que Deus, não fique esperando que Jesus, e que muito menos o Espírito Santo vai te comunicar com isso errado. O compromisso é você, o compromisso é teu, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Amém? Que você possa guardar essa palavra de Deus dentro dos vossos corações. E eu quero chamar você para orar nessa oportunidade. Amém? Irmãos, você que está me assistindo nessa oportunidade, aleluia, eu creio que esta mensagem de Deus, ela falou fortemente contigo. Eu creio que essa palavra de Deus, que foi proclamada aqui nessa noite, esse culto, desde o começo dele, Deus já está falando conosco, amém? Você aí na sua casa agora, levanta a tua mão, você que está afastado, você que ainda não aceitou a Cristo, você que quer mudar de vida. Eu não estou pedindo para você mudar de religião, é mudar de vida, porque quem conhece a Jesus, ele muda de vida. E 3 coisas acontecem com quem aprende e conhece Jesus: vem a ele, aprende dele e permanece nele, aleluia. Vem hoje, aprenda com ele e permaneça com ele, e você vai ter vida mudada, amém? Levanta a tua mão aí, você que está na tua casa, você mesmo que serve a Deus. Você viu que você estava distante de Deus, você viu que você estava distante da palavra
palavra de Deus, você estava distante, aleluia, das verdades de Deus. Você quer voltar hoje? Volta agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fazendo isto, você estará tomando a maior decisão para a sua vida. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Senhor nosso Deus, Papai querido que estás no céu, meu Deus, os teus filhos neste momento, eu creio, ó Pai, que eles já levantaram as mãos, já te confessaram. Eu creio, ó Deus, que nesta oportunidade, aquele que estava distante vai chegar mais perto de ti. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, dá vitória, ajuda, em o nome do Senhor Jesus, os seus filhos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, Senhor, amém. Felicidade.